O que sabe sobre a zona onde mora? Pode conhecer a mercearia do seu bairro ou o café onde se come o melhor pequeno almoço dos arredores. Mas conhece a vizinhança do planeta em que habita? Quanto mais se afastar do seu planeta, menos a gravidade o prenderá ao chão. E, curiosamente, o tempo também anda mais devagar quando há maior gravidade. O Sistema Solar é apenas uma rua da nossa galáxia, a Via Láctea. Enorme como um país, mas pequena, num continente com cerca de 60 outras galáxias chamado Grupo Local. Mas até este tem um tamanho modesto comparado com o Universo, que é como uma empresa bem-sucedida nunca parou de expandir desde o Big Bang há quase 14 mil milhões de anos. Se há muitos elementos que o compõem, 95% é apenas matéria e energia escura. Apesar das inúmeras evidências da sua existência, ainda são um mistério. Portanto, não se esqueça de acrescentar à sua morada Planeta Terra, Sistema Solar, Via Láctea, Grupo Local e Universo. Olá a todos, cá estamos mais uma vez na Praça da Fundação, desta vez para lançar o ensaio O Universo do Big Bang aos Buracos Negros do Paul Crawford, que está aqui connosco na Casa da Cerca, neste fantástico cenário em Almada, com vista sobre Lisboa, uma vista privilegiada, e de facto é um bom sítio para falar do universo e do que está para lá, daquilo que nós conseguimos ver assim à vista desarmada. Temos aqui connosco três relativistas, não é verdade? Além do autor do livro, do Paul Crawford, temos aqui à minha esquerda o Carlos Fiolhais, temos o Francisco Lobo e vamos falar aqui um bocadinho sobre todos estes temas que nos geram muito mais dúvidas, muito mais perguntas do que afirmações, do que certezas, do que factos comprovados. E é por aí mesmo que eu gostava de começar. Paulo, como é que se escreve um livro sobre uma coisa que não se sabe? No fundo, como é que se escreve um livro sobre uma coisa que gera muito mais dúvidas, muito mais perguntas do que afirmações ou certezas? Bem, não é bem uma coisa sobre o que não se sabe. Evidentemente não há certezas absolutas. Existem, no entanto, ou existiram ao longo dos tempos, desde o tempo em que Einstein era vivo, muitas tentativas de descrever matematicamente o universo, ter uma descrição. Claro que à medida que as capacidades de observação, as observações feitas em torno do universo, das galáxias distantes, repare-se que eu, quando começo o livro, começo por falar na Via Láctea e na descoberta de uma qualquer coisa que parece uma galáxia, mas ainda as pessoas não tinham a certeza que era. Isto era nos princípios dos princípios e no fundo não era há muito tempo, era já século XX. Era já século XX. Bom, mas portanto é evidente que em relação ao universo nós temos muitas perguntas porque sem resposta. Temos muitas perguntas sem resposta. Há muitas coisas que nós não sabemos. Mas é possível ir construindo, é um processo que vai sendo construído. Começou com as equações de Einstein. O Einstein ele próprio teve muitas soluções discutíveis, não é? Quer dizer, ele começou com uma solução estática, por exemplo. A primeira solução, hoje em dia, há muito tempo que sabemos que o universo não é estático. Pelo menos as galáxias afastam-se umas das outras e os grupos de galáxias afastam-se uns dos outros também, não é? E, portanto, há uma dinâmica, o universo está em expansão. Hoje em dia existe já medições corretas, medições razoavelmente corretas da expansão do universo, não é? E de início, digamos que no tempo de Hubble, quando ele faz as suas observações, ele via as galáxias distantes a afastar-se, não é? Conseguia fazer essa medição, mas ele próprio evitava enunciar resultados finais, não é? Ser Quer muito dizer, concreto. eu estou a observar e as pessoas depois que interpretem como entenderem. Quer dizer, apesar de o registro da documentação que ele produzia a partir das suas observações indicava um afastamento das galáxias, etc. Ele, se lhe perguntasse, mas o universo está em expansão? Não sei, quer dizer, aparentemente há um afastamento das galáxias, portanto podemos dizer que se calhar isso é uma indicação. Mas ele evitava entrar na teoria, porque ele era fundamentalmente um observador. Ora, portanto,
o estudo da cosmologia que vai permitir ter uma visão do cosmos, de como é que o cosmos começou e como é que evoluiu ao longo dos tempos, vários estádios em que o cosmos foi passando, é feito em parte por astrofísicos e também por cosmólogos. Quer dizer, há aqui uma diferenciação que deve ser feita. Um astrofísico pode ser uma pessoa que estuda formação de estrelas, simplesmente, não é? E é especializado nisso, mas não estuda o universo provavelmente no seu conjunto, não estuda o movimento das galáxias, não estuda a expansão do universo. O que não quer dizer que ele não saiba, ele pode aprender sobre isso, obviamente, e deve aprender, mas especializa-se em coisas muito mais específicas, mais técnicas, mais específicas. Determinação da luminosidade, a evolução das radiações que vão ser emitidas ao longo da diada do universo, etc. O cosmólogo tem que dar uma visão de conjunto e a ferramenta que o cosmólogo utiliza, a única ferramenta que ele pode utilizar, baseia-se nas equações de Einstein da relatividade geral. É a partir daí. Evidentemente que existem hoje em dia outras como é que eu ia dizer, avanços, outras soluções possíveis para dar resposta a algumas dúvidas que aparecem sobre a existência da matéria escura, da energia escura, etc. São coisas que não se falavam no tempo de Einstein. São recentes, claro. São relativamente recentes, nos últimos dezenas de anos, digamos assim, nos últimos 10 anos, 20 anos, que se começaram a falar, a ter consciência dessas coisas. Mas eu não queria ser o único a falar sobre o assunto. Eu gostaria de passar também a passar. Mas já vou passar a palavra eu queria passar, por exemplo, eu tenho aqui o Francisco aqui ao meu lado, com quem trabalhámos juntos há muito tempo, e o Carlos Filhais. Qualquer deles tem as suas ideias em relação ao assunto, e era bom que fôssemos circulando e depois eu volto a falar. Isso é o mais interessante. Não quero tomar conta do... Não, isso é o mais interessante precisamente, é que é esta complementaridade sim. Não só nas matérias e nas observações, é uma área em que todos trabalham muito em conjunto, todos bebem muito uns dos outros, mas sobretudo também todos se desafiam muito uns aos outros. Isto que o Paulo dizia, mesmo as teorias de Einstein são hoje em dia de certa forma postas em causa, porque se sabe muito mais como é que se faz esta evolução, este caminho em que no fundo é um bocadinho pondo em causa os heróis ou os primeiros a falar destes temas, não é, Francisco? É verdade. Sim, é verdade. E eu próprio bebi muito do Paul Crawford. Foi aluno dele de mestrado, doutoramento, e aprendi muito com o Paulo. Mas sim, realmente, o Paulo já disse muita coisa mesmo, não é? Realmente houve aqui é preciso que haja uma certa sinergia entre esta parte teórica e a parte observacional. É muito importante mesmo, não é? E Einstein, quando desenvolve a sua teoria, que foi anunciada no 5 de novembro de 1915, não é? Foi espantoso, não é? Como é que ele chegou àquela teoria, não é? De uma maneira intuitiva. Houve um matemático chamado Hilbert que também chegou lá em termos numa abordagem mais matemática, não é? Mas sim, a parte intuitiva de Einstein é assombroso, não é? É espantoso como é que ele chega a esta teoria, não é? E na altura nós não sabíamos que haviam galáxias, não é? Nós pensávamos que aquelas nebulosas que se via no espaço. Exatamente, não é? Passou, havia uma galáxia, que era a nossa, não é? E então pessoas como... Nós estávamos muito diferentes do centrismo, não é? Exatamente, não é? Houve os modelos geocêntricos, não é? Heliocêntricos, não é? E isso tudo foi destronado, não é? Através de observações, não é? Então é muito importante que hajam estas observações, porque é assim que a pessoa comprova as teorias, não é? Foi assim que o Hubble chegou à própria... ele com as suas observações, não é? Viu que aquelas nebulosas que vimos eram outras galáxias, não é? Haviam estrelas individuais naquelas galáxias, não é? E também estavam-se a afastar de nós. Os defeitos, não é? Exatamente, não é? Que o Paulo também fala do livro, não é? E mais espantoso, elas estavam-se a afastar de nós. O nosso universo não era estático, era dinâmico, estava numa evolução, estava numa expansão, não é? E na altura as pessoas, por razões filosóficas, não é?
pensavam que o nosso universo era estático, não é? O que existia e estava lá e não é? não mexia mais. Esta solução que o Paulo referiu de um universo estático, não é? Foi a primeira solução das equações de Einstein em termos cosmológicos, não é? Sim, o nosso universo é estático, depois vimos que realmente não era bem assim, não era... Enfim, mas então é muito importante esta sinergia entre a parte teórica e a parte das observações, não é? E depois, na altura, década de 30, não é? As pessoas viram que haviam algumas observações, não é? Que não estavam de acordo com a parte teórica, não é? Que, por exemplo, as estrelas da nossa própria Via Láctea, não é? Aquelas mais afastadas tinham uma velocidade mais rápida do que era suposto ter. E isso só é possível caso haja mais matéria. E essa matéria foi designada a tal matéria escura. A tal matéria escura. Que, quase passados 100 anos, ainda subsiste. Não é? É um dos grandes mistérios. O que é? Exatamente, não é? Sabemos que existe um fenómeno, não é? Que as estrelas, não é? Mais longínquas das galáxias movem-se a uma velocidade mais elevada do que deveriam. Isso, novamente, não é? É possível caso haja uma matéria invisível, não é? A tal matéria escura, não é? E não é só isso, tem mais evidências, não é? Digamos que é um dos grandes mistérios da física moderna, ok? O outro grande mistério é a tal energia escura. Ao contrário desta matéria escura, não é? Que é uma matéria atrativa, não é? Em termos físicos, ok? Aglomera matéria. Esta energia escura é irrepulsiva. Em largas escalas, exatamente, em largas escalas faz com que o nosso universo está numa expansão, mas não só numa expansão, mas numa expansão acelerada. Mas então o que é que quer dizer exatamente essa expansão acelerada? Bom, é a diferença que há entre um carro estar a reduzir a sua velocidade, não é? Ou aumentar a sua velocidade, não é? Portanto, a expansão do universo durante muito tempo foi uma expansão acelerada e agora, a partir dos últimos 5 milhões de anos, passou a ser uma desacelerada. Passou a desacelerar, ou seja, começou um certo abrandamento na velocidade. Com velocidade a reduzir-se, não é? A velocidade de expansão começou a reduzir-se. Carlos, o que é que isto quer dizer? Este relativo abrandar da velocidade de expansão do universo significa que estamos mais perto, mais bilhão, menos bilhão de anos, de chegar a um universo que finalmente será estático, comprovarás teorias antigas? Esta é uma pergunta muito difícil. O Carlos está a ser apanhado numa situação particularmente complicada. Portanto, o nosso universo é enorme, é muito grande, provavelmente é infinito. Não temos a certeza, como disse, há muitas perguntas por responder, mas nós aqui, à nossa escala, temos esta capacidade, quer dizer, estamos aqui em Lisboa, neste planeta, perto desta estrela à qual devemos a nossa origem, que é o Sol, que pertence a uma galáxia, a tal Via Láctea, mas temos a capacidade, neste pequeno canto do universo, de tentar compreender o universo. E o Paulo Crawford, o que faz neste livro que a Fundação Francisco Manuel dos Santos decidiu e bem editar, é contar em escassas 111 páginas a história incrível do nosso universo, é aquilo que temos. O nosso universo... A história que conhecemos, não é? Bem, só pode contar a que conhecemos, porque senão era ficção científica e ele não é escritor de ficção científica. Qual é o grau de certeza sobre esta história que nós conhecemos? Consegue-se num livro com este tamanho, consegue-se condensar o essencial daquilo que conhecemos. Sabemos que teve uma origem há cerca, ainda não foi dito, é importante fixar o tempo, há 14 mil milhões de anos, foi o tal Big Bang há 14 mil milhões de anos. O Sol não tem essa idade, o Sol tem cerca de 5 mil milhões de anos. Sabemos outras coisas, sabemos, por exemplo, que a certa altura que se formaram os átomos, portanto que há um processo de auto-organização da matéria, que havia partículas que se juntaram em estruturas, por exemplo, os átomos de que todos nós somos feitos, não é?
foram feitos os primeiros átomos, não exatamente aqueles que temos dentro de nós, mas parte também dos que temos dentro de nós de hidrogênio, que estão na água. Nós somos principalmente água no nosso corpo, e a água é H2O, tem lá o H, e algum H pode ter sido feito quando o universo tinha 400 mil anos. Portanto, uma parte do Big Bang pode até estar dentro de nós. E isto é incrível, nós termos, de algum modo, sermos resultados do cosmos, sabermos a nossa história. Claro que podemos não saber pormenores, e então a parte inicial, os primeiros segundos, ou microsegundos, a parte dos cosmólogos é a parte mais difícil. Mas conseguimos, por exemplo, fazer uma imagem, e recolhemos com a imagem com micro-ondas, que é uma das coisas mais essenciais digamos, da cosmologia moderna, é ter uma imagem do nascimento dos átomos. Consegue-se apanhar luz, conseguimos pôr, digamos, à volta da Terra satélites que recolhem micro-ondas que estão por todo lado, mais ou menos uniformes, é quase a mesma coisa. Aliás, há pequenas diferenças, que é a origem da matéria, que significa a origem das estrelas, a origem das galáxias. Quer dizer, de algum modo tirámos uma foto do universo bebê quando ele tinha 400 mil anos. Isso é extraordinário, conseguimos tirar uma foto de como é que era tudo quando tinha 400 mil anos. 400 mil anos, comparado com 14 mil milhões de anos, é realmente uns trocos. Claro. É uns trocos. E, portanto, está agora a questão do aceleramento, da aceleração. Naturalmente, nós descobrimos que as galáxias estão, eu vou dizer a palavra para toda a gente perceber, fugir umas das outras, quando deveríamos esperar o contrário, porque são feitas de matéria, matéria atrai matéria, já dizia o Newton, o Einstein só de algum modo emendou, completando o Newton, e devia tudo estar a ser atraído. Aliás, o Einstein teve de pôr um termo à mão, ele até disse que foi o erro maior da vida dele, de pôr um termo nas equações para se opor àquela atração gravítica. Nós, por exemplo, sofremos a atração gravítica, estamos colados à Terra, digamos, com os pés no chão, podemos ter a cabeça nas nuvens, mas temos os pés no chão. Isto para justificar o que é que íamos esperar? A expansão acelerada. Mesmo que no início houvesse, digamos, esse resultado, esse efeito violento por todo o lado, nós comparamos uma explosão, mas é muito difícil de arranjar uma metáfora para isso. Nós verificamos que as galáxias estão a afastar. Ora bem, se elas estão a afastar e a força entre elas devia travar, nós temos de invocar uma outra força misteriosa, antigravítica. Nós estamos num período maravilhoso da cosmologia, porque temos aqui dois problemas, a matéria escura e a energia escura, que, como o próprio nome indica, são escuros. Isso, enfim... Escuros no sentido de desconhecidos, no fundo. Sim, não se conseguem ver, temos evidência indireta e não evidência direta, anda-se à procura das partículas de matéria escura e de que força será essa desconhecida. E é um tempo maravilhoso também para viver, acho eu, para a ciência contemporânea. A ciência contemporânea sabe que não está completa, tem consciência das suas limitações e, portanto, é uma aventura maravilhosa que começámos há algum tempo, e Einstein foi, de facto, uma figura extraordinária nesse esforço. O livro faz isto, conta a história do universo, mas conta, e isso é também como deve ser a boa divulgação de ciência, conta como é que chegamos lá. Não é apenas como é, mas como é que sabemos que é assim. Há coisas que sabemos e coisas que não sabemos. E o Paulo põe aqui o essencial daquilo que sabe e também põe o essencial daquilo que não sabe. E isso é uma característica da ciência, ser honesto, saber as nossas limitações e saber também ser ambicioso, o que significa, nós estamos convencidos que um dia devemos descobrir o que é a matéria escura e um dia devemos descobrir o que é a energia escura. O que não sabemos hoje, amanhã saberemos, como disse um português do século XVI, Garcia Dorta. E Paulo, esta matéria escura e esta energia escura, há alguma pista que nos permita, pelo menos, intuir o que é que poderá ser, de que matéria será feita? Se eu tivesse uma pista... Tinha ganho já o Prémio Nobel. Ganhava o Prémio Nobel. Ganhava o Prémio Nobel, sem dúvida, sem dúvida. Não sei se o Francisco tem alguma ideia sobre a matéria escura e a energia escura, mas na verdade são formas de completar a energia que falta. E são duas funções diferentes, não é? Mas não tenho uma explicação para a existência de matéria escura e energia escura. Não, eu acho que não existe. Tu conheces uma explicação? Tens? A matéria escura andamos todos à procura. Os experimentalistas, é o próximo grande mistério. Os experimentalistas, uns dizem que é uma coisa, outros dizem que é outra coisa, mas de facto ainda ninguém sabe.
E Mas temos pistas, mas temos pistas, não é? Sabemos que, sem margem para dúvida, tal como o Carlos referiu, não é? Que o nosso universo está assim numa expansão acelerada, não é? A causa disso é devido a esse fluido exótico, não é? Que nós chamamos de energia escura, não é? Há várias formas, não é? Pode ser aquela constante cosmológica que o Einstein colocou na sua equação, que tem um efeito repulsivo, não é? Isso foi dito, não é? Que o Einstein disse que foi o erro maior da sua vida, não é? Mas atualmente, os gênios, quando se enganam, também são muito criativos. Exatamente, e talvez tenha sido a maior felicidade da vida dele, não é? Mas atualmente, essa expansão acelerada tem que ter uma causa. Mas, e essa causa nós não sabemos. Deixa-me só interromper para dizer uma coisa. O erro maior que ele fez foi porque ele, quando colocou a constante cosmológica, pô-la para equilibrar a matéria e, portanto, eu conseguir uma solução de um universo estático. Ou seja, nessa fase, ele estava longe do que as observações da Hubble depois vieram a mostrar, que era a expansão do universo. Portanto, ele obtém uma solução do universo estático, opondo uma constante cosmológica que se opõe à matéria, não é? Portanto, no fundo, ele cria uma solução artificial para uma coisa que na verdade não era real. A constante cosmológica, ele foi fiel aos seus preconceitos. Vai manter-se todo o tempo e continua a manter-se. Exatamente o significado dela ainda está por exatamente caracterizar. Mas mais importante, este mistério dessa energia escura também pode ter outra alternativa, pode ter uma explicação alternativa. Pode estar a dizer que as próprias equações de Einstein estejam erradas. A própria teoria de Einstein pode estar errada em largas escalas, não pode é? Não ser a última palavra. Há aqui várias alternativas, não é? Francisco, mas tem de estar certa também, porque descreve muita coisa. Mas já aí vamos. Não, mas já aí vamos. Newton também descreve muitas coisas. É por isso que eu disse em largas escalas. Está tudo certo e tudo errado e é possível nós temos uma coisa ser exatamente, mas é mesmo isso. Calma. Mas só para acabar. A maior parte está, aquilo que compreendemos bem. Há coisas que compreendemos menos bem e há coisas que simplesmente não compreendemos, mas quando compreendemos, é esse o esforço da ciência, tem de encaixar aquilo que já sabemos, portanto nunca será mas o que já sabemos pode estar errado. Há uma parte, mas terá de ser uma parte judiciosamente escolhida. Por exemplo, o Einstein vai emendar o Newton, mas não emenda completamente, nem pode, por isso é que ensinamos hoje ainda Newton nas escolas. E isso é uma característica da ciência, é por construção, é por camadas, não podemos pôr tudo em causa. Quando se diz, a ciência está sempre a emendar. Não é assim que funciona a ciência funciona por uma lenta acumulação, acrescentando, e por isso é que é difícil, por isso é que é preciso muita gente a fazer ciência, porque não pode chegar lá e mandar tudo o que está feito, mandar embora. Eu estou convencido, com certeza não será talvez a última palavra, enfim, estou a fazer especulação, o Einstein, é bem possível que não seja, mas muito do que ele disse tem de encaixar. Certo. O que está em causa aqui é que essa nova teoria modificada, não é? Explica tudo aquilo que Einstein explica, claro, não é? Em escalas mais pequenas, não é? Em campos fracos, não é? Localmente, só que a própria teoria de Einstein falha em largas escalas. É isso que eu digo. Claro, não é? Esta nova teoria que surge, não é? E temos muitas delas, não é? Chama-se modelos alternativos ou modelos modificados da gravidade, não é? Que explica tudo aquilo que Einstein explica localmente, não é? Todos os fenómenos que o Carlos mencionou, também o Paulo, não é? Estas modificações explicam, mas vai um pouco mais além. Explica o nosso universo em largas escalas que Einstein não explica. É nesse contexto que talvez não haja o tal fluido exótico, energia escura, mas pode ser indicativo que essa teoria de Einstein esteja errada em largas escalas. A mesma coisa com a matéria escura. Pode acontecer que a teoria de Newton, que é uma parte da teoria de Einstein, que esteja de facto errada. E anda-se a procurar testes muito rigorosos para ver se a teoria de Newton falha numa certa escala. Mas até agora ainda não falhou. Quando falhar, nós diremos. Paulo não está ali muito o apontamento que eu queria fazer, eu sou muito einsteiniano. Mas é evidente que o Einstein vai ser ultrapassado mais dia menos dia, não é? Mas, no entanto, eu continuo, mantenho-me einsteiniano. E acho que a partir de Einstein se pode aprender muita coisa. E há muitas coisas que se têm feito para além de Einstein que eu julgo que vão desaparecer. Algumas delas, outras se calhar não é? Mas, portanto, para mim, Einstein continua a ser a referência. Para todos nós. Sem dúvida. Para a humanidade, até digamos assim, para a humanidade. Continua a ser a referência, quer dizer, de facto,
ele respeitava Newton, não é? Como ele dizia, subia aos ombros de outro, não é? Que neste caso aos ombros de Newton. Ele percebeu o que o Newton fez e explicou de uma maneira diferente aquilo que o Newton tinha explicado. Dia alguém há de subir aos ombros do Einstein e a vista que ele tiver será uma vista mais alargada que aqui da Casa da Cerca. Vê-se um ponto alto, vê-se muito longe. Mas é difícil, porque há muita gente a tentar trepar lá para os ombros da Einstein. Ele está num sítio alto porque o Newton está aos ombros do Galileu, o Galileu está aos ombros de outros, e temos uma pirâmide humana, que é uma coisa extraordinária. O que mais... Somos todos relativistas, somos todos einsteinianos nesse sentido. Mas o que mais me espanta é a capacidade de ele chegar à compreensão, digamos, de tudo, incluindo o início de tudo, por construção mental. É verdade. Por experiências que ele fazia na cabeça dele. As observações vieram depois. É verdade. E nós podemos, Paulo, falar no início de tudo. Nós falamos do Big Bang. E antes do Big Bang? Bem, esta é que é difícil. É fácil. Eu avisei, eu não sabendo nada do tema. Não. Estamos a fazer as perguntas. Acho que faz muito bem fazer a pergunta. Não é? Quer dizer, nós supomos que o universo começa com uma singularidade. Supomos que não temos, digamos, nada de verdadeiramente sólido que garanta que isso tenha sido assim. Mas parece que é lógico. Se o universo está em expansão, é lógico que tenha-se partido de algo singular, não é? Porque não apareceu assim de repente todo, não é? É mais lógico que tenha saído a partir de uma singularidade. E a singularidade, por natureza, as singularidades são objetos muito complicados. Hoje em dia estão bem entendidos. Há um físico teórico, um grande senhor, que foi Prémio Nobel em 2020. Penrose, Roger Penrose. Penrose. É um homem que eu admiro bastante. Eu tive a oportunidade de estar em Londres durante vários anos, no King's College, e ele esteve no King's College antes de mim, mas foi muitas vezes lá fazer palestras. Eu lembro, mas naquela altura já falava de outras coisas também, já não falava não só necessariamente de cosmologia. Estava preocupado com outros problemas. Eu tenho uma enorme admiração por Ele fala de tempos anteriores ao Big Bang, por exemplo. Ele tem teorias de um tempo anterior ao Big Bang. Pois, e nomeadamente a explicação que ele faz em relação ao comportamento das singularidades, etc., é fora do vulgar. Ele consegue realmente ir muito mais longe de todos os outros. Ele já está com 97 anos, ou coisa parecida. 90 e poucos. 90 e qualquer possível, coisa, por exemplo... Mas é mais novo que o universo. Bem, vocês é um bocadinho mais velho que eu. ou da evidência que têm, é possível um dia nós conseguirmos observar um novo universo a nascer? E, portanto, encontrarmos esta nossa singularidade e o Big Bang e tudo o que aconteceu na história que nós tomamos por nossa, é possível ver isto a acontecer a milhares de anos-luz daqui, a milhares de... Enfim, nem sei qual é a unidade que posso usar para descrever isto. Ora bem, nós já estamos muito longe de nos aproximarmos do que nós chamamos de singularidade que deu origem ao Big Bang, portanto, que deu origem ao universo. Estamos muito longe de nos aproximarmos, mas já os astrofísicos que estudam o universo profundo, para perceber a formação das galáxias, conseguem ir até, não sei se tu podes me ajudar, qualquer coisa da ordem dos 300 milhões de anos de luz ou coisa parecida, conseguem ir até lá após o Big Bang, não é? Estamos muito longe ainda de chegar ao Big Bang. Supõe-se que a seguir ao Big Bang as partículas estavam todas, quer dizer, não havia partículas compostas, estavam todas por causa da energia extremamente elevada, não é? Os prótons, por acaso, se calhar estavam até distribuídos nos elementos de formação, os elétrons são elementares, portanto, mas não sabemos exatamente o que é, embora os astrofísicos tenham vindo a aproximar-se cada vez mais do universo profundo. E hoje existem artigos até de divulgação ao nível da Gazeta de Física. O nosso amigo José Afonso, um colega nosso do nosso centro de investigação, tem um artigo muito interessante na Gazeta de Física em que faz um pouco essa descrição do que acontecia no período a seguir ao Big Bang, a partir de uma certa altura. Portanto, já existem elementos suficientes, mas ainda estamos muito longe de nos aproximarmos do Big Bang para podermos fazer uma previsão do que é que devia ser. Podemos fazer, mas não chegámos lá. Poderá aparecer um outro Big Bang? Sim, poderemos assistir a um Big Bang. Podemos ter a sorte de assistir. A sorte ou o azar? Se calhar seria o nosso fim.
Talvez Bem, não. nós Se não tivesse a temos, distância não temos uma observável. explicação para a origem do Big Bang, não é? Quer dizer, a não ser que a gente vá usar uma explicação de origem religiosa, não é? Criação por Deus, não é? No fundo, que as usou teorias o não Big são Bang obras para dar de início ao Deus. Já não é universo. ciência, não é? Eu estou a dizer isto porque vi de facto um texto do Pio XII a propósito disso, que agora não sou capaz de recordar, não tenho aqui de memória, mas no livro faço referência a isso. Nesse livro aí está, se eu fosse procurar encontrava uma referência do Pio XII a explicar o universo de um ponto de vista religioso. E parte do Big Bang, e ele considera o Big Bang como um facto assumido pelos cientistas. Mas isso foi uma facto questão... científico, Pio mas XII gerado por Deus. aceita essa ideia. A história é muito Porque convém. curiosa, ó Paulo. A história é muito curiosa e merece ser contada. Há Qual é? um Conta lá. padre, o padre Lemaitre, Lemaitre. que é um padre católico belga. Qual? Que é o padre Lemaitre. Ah, O Lemaitre. padre fala do Lemaitre livro, né? é, digamos, um personagem da história do Big Bang. E o que é que ele fez? Ele, de algum modo, previu, de facto, a ciência do universo que era quente no início e frio depois e que se foi formando à medida que evoluía de quente. E, a certa altura, começou a falar de criação. Esta evolução foi usada a palavra criação. E o Papa, ou pessoas próximas do Papa da altura, pegaram, cá está. A Bíblia fala de criação, os Gênesis, a Bíblia começa precisamente aí. Está aqui um cientista que ainda por cima é padre e era cientista, não é? Pode-se acumular as duas coisas. E está a falar de criação, cá está, a ciência acaba de provar a criação e, portanto, é a ciência de Deus. O próprio Lemaitre foi muito honesto. Ele e o geral dos jesuítas foram ao Papa e disseram, por amor de Deus, não sei se foi esta a expressão, não faça isso, porque a ciência tem o seu próprio método e ciência e religião são domínios distintos e nós, eles tiveram influência, o Papa nunca mais voltou a referir isso e, portanto, a ciência não é, nem nunca foi, nem pode ser um meio de prova da existência de Deus. Cada um acredita ou não acredita, digamos, mas não tem que invocar a ciência. Mesmo a religião diz, é uma questão de fé, não é uma questão de fé, não é uma questão de ciência, não é num como é que se diz, num telescópio ou num satélite, que, digamos, com instrumentos de observação, que se consegue olhar, digamos, para Deus, embora eu saiba que a palavra Deus é muito usada, o Stephen Hawking usava muito essa palavra, e é uma palavra que é um grande chamariz, tem um grande efeito publicitário. Claro. Fala-se de Deus e toda a gente levanta as orelhas. Mas é preciso ter cuidado. É marketing. É preciso ter cuidado. Claro. É preciso ter cuidado. O Stephen Hawking usava isso muito como marketing, porque ele próprio era agnóstico ateu, e portanto, quando ele fala de Deus, aliás, Einstein falava de Deus também, mas falava de Deus num sentido mais profundo, num sentido de harmonia do mundo. Para ele, Deus era sinónimo de harmonia do mundo. Portanto, quando ele dizia, eu quero saber as leis, digamos, da harmonia do mundo, ele falava em Deus, pura e simplesmente porque é mais fácil de dizer. Mas a questão da Joana foi, será que é possível observar o nascimento de um universo? Temos algumas assinaturas para o tal efeito. Foi essa a questão, não é? É assim, também falou do Big Bang, o que é que veio antes, não é? Temos modelos. Nós todos podemos encontrar modelos teóricos, não é? Vários modelos, não é? Várias teorias, não é? Temos muitos modelos, não é? Que dizem que o nosso universo é cíclico, não é? Expande-se, contrai-se, expande-se. Há um modelo muito, muito famoso, que é um modelo ecperótica, não é? Que são branas, não é? Que são dois universos, não é? Que colidem, não é? Há uma colisão de branas que diz que... Bem, provavelmente, em termos de modelos teóricos, não é? Que o nosso universo, em 4 dimensões, está imerso numa 5ª dimensão, não é? E o nosso universo chama-se uma brana, ok? Neste modelo temos 2 branas que expandem-se e depois também há uma colisão, também. Exatamente. E essa colisão dá origem a um Big Bang. Elas depois há uma expansão e depois... Isto é, temos basicamente um modelo... É especulação. Nós podemos encontrar, mas a ideia é, podemos encontrar modelos e teorias, não é? Dos mais diversos, dos mais especulativos, tal como esse. Mas caso haja qualquer assinatura que este modelo indica, como qualquer modelo, e caso seja mensurável, observável no espaço, pode ser indicativo que alguma coisa estranha se passa lá, não é? O Paulo também fala no livro, não é? Que nós temos uma certa assimetria no espaço, não é?
quando essa radiação cósmica de fundo não é bem simétrica, não é? Aparentemente, parece que tem uma certa direção, não é? Isso pode ser indicativo de qualquer coisa. Sim, não é? há uma controvérsia sobre exatamente, não é? Mas, pode haver qualquer coisa que esteja a balizar esse... Mas só para dizer, nós temos de ter um modelo muito mais simples, não é? Usando meramente as equações de Einstein, em que o nosso universo, e também pondo lá mais fluidos, não é? Que o nosso universo nasce sim no Big Bang, expande-se, vá uma fase de uma expansão acelerada, mas depois chega a um ponto que desacelera, chega a um ponto, exatamente, não é? Temos um Big Bang, um Big Crunch, não é? De modo que, caso esse modelo indica algumas assinaturas, não é, que nós temos a observar, não é? Então lá está, isso pode ser indicativo que passa-se ali qualquer coisa, não é? Se calhar estamos a assistir a pequeninos Big Bangs. Eu não diria tanto. A small bangs. Só dizer uma coisa, há aqui um problema maior que ainda não foi referido, que é, e tem de ser referido, que é o facto de nós ainda não fizemos o casamento, entre aspas, entre a teoria da relatividade geral que nós conhecemos e está de acordo com a experiência, e a mecânica quântica que é, digamos, uma teoria que também conhecemos e também está de acordo com a experiência. Aplicam-se todas ao universo, mas não estão juntas numa só teoria. Há teorias, digamos, que nós chamamos de teorias de tudo, que tentam, uma mais popular é a teoria das supercordas, mas há outra, há uma variedade de teorias. E, portanto, a questão é, será que conseguimos fazer uma teoria de tudo? E a teoria de tudo terá necessariamente implicações cosmológicas. Vai descrever, ou tentar descrever o universo logo na sua origem, que é a zona mais misteriosa. Mas as teorias que temos até agora, começa das cordas ou supercordas, são teorias que prevêem muita coisa, dimensões adicionais, prevêem partículas novas, para as quais não foi encontrada qualquer confirmação, nem será facilmente encontrado, porque remetem para energias muito altas. Essas teorias também falam de multiversos, de tais possibilidade de nascimento do universo, que está a referir, logo no início ou depois, e coexistindo sem haver comunicação de uns para os outros. Isso, de facto, não digo que não seja uma bonita discussão. É uma bonita discussão e usado na ficção, no cinema e tal. Mas o nosso universo já nos dá que fazer, é muito rico e é o único. O nosso universo é o único ao qual nós temos acesso. Nós temos acesso a um universo que tem 40 mil milhões de anos, como está, digamos, em expansão, 40 mil milhões de anos de luz está aqui à nossa volta. E isto é de uma variedade enorme. Há um padre jesuíta, que é o Teilhard de Chardin, filósofo também, que dizia, à escala do cósmico, só o fantástico pode ser verdadeiro. E, de facto, encontramos buracos negros, encontramos tanta coisa que é incrível. É um bocadinho dessa muita coisa que o Paulo quer aqui contar. Pois é. Deixa-me aqui citar uma coisa que eu estava para dizer há bocado, antes do Carlos Filhais falar, que... num artigo publicado na revista Nature em 1931, Lemaitre substituiu o início, isto era a propósito do Papa falar no Big Bang, etc. Era isso que eu queria citar. Qual é a visão dos físicos? O Lemaitre também era um físico, embora fosse um padre, era de facto um físico matemático, aliás, com uma boa formação matemática também. Portanto, Lemaitre substituiu o início singular do espaço e do tempo, ou seja, o instante inicial do universo, o tal Big Bang, não é? Por um único átomo. Ele supõe que havia ali um único átomo e não em vez de ser um Big Bang, portanto um ponto singular, singular, para um único átomo contendo toda a matéria e energia. Deus, portanto. Não. Matéria e energia. Deus não é matéria e energia. Primordial. Não, eu acho que precisamente ele aqui põe de facto fora Deus, não põe Deus à parte, embora ele fosse padre. Claro. Ele põe perfeitamente... Ele separou as águas. Aliás, ele procura separar as águas. O Lemaitre era um bom investigador. Era. Amigo do ele Einstein, depois trabalhou muito com, como é que ele se chama? Com o Eddington. Um homem muito importante para nós, porque o homem que foi à Ilha do Príncipe observar o encurvamento dos raios luminosos e, portanto, nós falamos muito disso. Ficaríamos aqui o resto da tarde a conversar. Eu ficaria certamente. Como veem, vale bem a pena apanhar esta publicação também da Fundação Francisco Manuel Alexandre, o universo do Big Bang aos buracos negros. Obrigada, Paulo. Obrigada, Francisco. Obrigada, Carlos. E nós despedimos-nos aqui da Casa da Cerca. Até à próxima.